eu trabalhava especificamente com a ideia de substitutividade. Jurisdição era aquela atividade substitutiva, né? Onde, uma vez provocado o Estado se substituía à vontade da parte, né? Ia no patrimônio da parte contrária e, né, se o autor tivesse razão, ele retirava o patrimônio de maneira forçada do devedor e entregava ao autor credor, né, caso a ação fosse procedente. Isto era atividade jurisdicional, era esta atividade substitutiva, se substituir. Se não houvesse substitutividade, não haveria atividade jurisdicional. Tá? E aí nós vimos na aula passada que a sentença terminativa do 485, quando não resolve o mérito, né, não há atividade substitutiva. Não há atividade substitutiva. Por quê? Porque o juiz não se substitui à vontade da outra parte. Porque se ele não analisa o mérito, ele não discute sobre, na expressão de que eu venda, o bem da vida. Porque a sentença terminativa do 485 é uma sentença processual. É uma sentença que se relaciona, né, que está vinculada à relação de direito processual. Ela finaliza a relação de direito processual, né, por impossibilidade, por alguma das impossibilidades ali elencadas, e o juiz não entra no mérito, não entra no conflito, não atende, não discute o bem da vida. Se a pessoa tem razão aos 5 mil, se a pessoa tem ou não razão de poder se reintegrar naquele imóvel. Tá? Então, o juiz não se manifesta sobre isto aí. Tá? Claro, esta teoria de jurisdição, ela retira da atividade jurisdicional, né, a jurisdição voluntária, que nós já vamos ver daqui um pouquinho. Ela retira a jurisdição voluntária, né, que a jurisdição voluntária nós vamos ver essa característica por não existir lide. Está lá no Código de Processo Civil. Nós vamos ver depois que a jurisdição se divide em contenciosa e voluntária, jurisdição especial. Né? O Código até tinha um livro próprio para estas jurisdições, agora não tem mais. Né? Agora não tem mais. Então vejam que, por exemplo, uma separação consensual para que eu venda não é atividade jurisdicional, porque não há substitutividade. Não há substitutividade. Então, marido e mulher assinam a petição inicial, juntamente com o advogado, e vão provocar o Estado. Para que eu venda, não há substitutividade. Porque a ideia de substitutividade para que eu venda, ela pressupõe o conflito. Ou, na terminologia de Canelucci, ela pressupõe a lide. Só dessa forma haveria atividade jurisdicional. Certo? Esta teoria foi adotada pelo Código, né, como nós podemos ver, que faz a diferença entre o 485, terminativa, sentença, e o 487, definitivo. Tanto é verdade que o Código de Processo Civil estabelece que no 485 a pessoa poderia, né, repetir novamente a ação pela inexistência de coisa julgada material. Né, pela inexistência de coisa julgada material. Não haveria coisa julgada material. Né? E depois nós vamos analisar, salvo aquela hipótese hoje da chamada coisa julgada processual, que é um instituto novo criado com o Código de Processo Civil, que é a do 486. Tá? 486.